Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. Hoje, dia 2 de junho de 2018, o tema do meu vídeo é o movimento dos caminhoneiros. Esse movimento, eu devo dizer, já entrou para a história do Brasil. Hoje, dia 2 de junho, ainda não é possível antever qual vai ser o resultado disso. Os caminhoneiros dizem que na segunda-feira, dia 4 de junho, ele vai continuar. A imprensa, alguns líderes, dizem que ele já se esgotou, que ele não tem força. Não é possível. Aqui não consigo ver qual dos dois tem razão. Segunda-feira, dia 4 de junho, nós veremos qual dos lados está certo. Até lá, só resta esperar. Porém, qualquer que seja o desfecho, esse movimento já está inscrito na história do Brasil. O que eu quero compartilhar com vocês, em particular com as lideranças desse movimento, é uma reflexão que eu acho que a gente deve fazer. Esse movimento surgiu de uma forma atabalhoada, um sentimento que a população tinha, que estava há muito tempo represado, no sentido de não aguentar mais esses desmandos, essa roubalheira, esses impostos que ninguém mais aguenta pagar, e de repente o movimento explodiu. Porém, as lideranças desse movimento precisam ter a necessária frieza para avaliar quais são as possíveis consequências desse movimento. Isso é algo que eu vejo muito pouca gente fazer. E eu estou aqui tentando preencher essa lacuna para, sobretudo, as lideranças terem a exata noção de o que pode advir no dia seguinte. Ou seja, quando esse movimento terminar, que ele vai terminar um dia, embora neste momento não esteja claro quando vai ser esse dia. Eu quero dizer para vocês que 3 hipóteses devem ser consideradas. Hipótese número 1. O governo quebra o movimento. E o movimento fica totalmente destruído por uma ação bem coordenada do governo e ele acaba. Hipótese número 2. Uma negociação entre governo e caminhoneiros chega numa situação que os caminhoneiros acabem aceitando e eles decidem voltar ao trabalho por força de alguma coisa que o governo tem oferecido a eles, caminhoneiros, e a situação volta a algo um pouco parecido como estava antes da greve, só que numa situação um pouco mais confortável para os caminhoneiros. Hipótese número 3. Esse movimento derruba o governo. Alguém já parou para pensar o que vai acontecer com o Brasil em cada uma dessas hipóteses? Pois é isso que eu quero compartilhar com vocês. Hipótese número 1. Se o governo conseguir quebrar esse movimento, o que ele vem tentando fazer já desde o início, ele vai sair por cima. Ele vai ficar extremamente fortalecido e ele vai ter bastante segurança, depois dessa vitória, de que ninguém tem força para se contrapor a qualquer desmando que ele queira fazer. Se isso acontecer, é mais do que provável que as eleições desse ano acabem sendo vergonhosamente fraudadas, vão eleger quem eles quiserem, não apenas na presidência da República, mas para governador de todos os estados, vão eleger os principais deputados e senadores que eles querem eleger, independentemente das pessoas terem ou não voto, passando por cima de tudo, fraudando urna, botando um número que não existe. Por quê? Porque eles estão seguros de que nenhuma reação popular é capaz de derrubá-lo. Hipótese número 2.
O governo faz o acordo com os caminhoneiros e os caminhoneiros encerram o movimento. Ora, meus amigos, esse movimento, neste momento, não é mais um movimento apenas de caminhoneiros. Se só as reivindicações dos caminhoneiros forem atendidas e, com isso, os caminhoneiros saírem do movimento, os outros grupos que fazem parte hoje do movimento e que dão apoio aos caminhoneiros vão se sentir traídos. O governo não vai sair tão forte quanto na primeira hipótese, mas a população vai ficar tremendamente enfraquecida com o sentimento de desconfiança de um grupo em relação ao outro. Ninguém mais vai confiar em ninguém e durante muito tempo nenhum movimento nesse sentido, nenhuma união do povo vai ser mais possível diante desse movimento de desconfiança. Ou seja, o governo não vai sair com tanta força, mas a população vai perder completamente a força que tinha. Significa, a relação de forças entre o governo e a população vai ser mais ou menos a mesma da primeira hipótese. O desenrolar disso vai ser algo bastante parecido com o que eu disse da primeira vez. Porque o governo, embora não esteja com tanta força assim, sabe que o adversário está muito mais fraco que ele. E aí vai fazer o que quiser. Vai fraudar a eleição, vai aumentar imposto, enfim, a mamata que quiser, porque não tem mais oposição. A hipótese número 3 é a que as pessoas estão pensando em acontecer. Mas está pouco aprofundada. Na hipótese número 3, podem acontecer duas coisas. Então vamos subdividir a 3 em 3A e 3B. Na hipótese número 3, vamos lá, o governo renuncia por qualquer motivo é deposto. Caiu. Tá. O que pode acontecer daí, a partir daí é uma solução institucional ou uma solução não institucional. A solução institucional é Rodrigo Maia assumir a presidência da República. Vocês podem imaginar algum destino pior para o Brasil num futuro próximo do que ter Rodrigo Maia como presidente? Pois é, Rodrigo Maia vai ser eleito presidente da República e, for seguir a lei, né, as instituições como elas estão hoje, dentro de 30 dias ele vai organizar uma eleição indireta que vai eleger um presidente que vai ter um mandato tampão, vai governar o Brasil até 2019, até janeiro de 2019. Quem seria esse presidente? Bom, eu posso pensar em 3 nomes bastante fortes. O primeiro é o próprio Rodrigo Maia. Ele já está na presidência, nada impede que ele continue na presidência. Se ele conseguiu se eleger presidente da Câmara, porque ele tem apoio na Câmara. E a Câmara vai ser o principal eleitorado. Então, número 1 é o próprio Rodrigo Maia. A única coisa que poderia impedir isso é que isso se torne um óbice para que o Rodrigo Maia se torne candidato para se reeleger como presidente da República. Se houver esse óbice, talvez ele não queira. Outros 2 candidatos fortes é Fernando Henrique Cardoso e Collor de Mello. Vocês imaginem ter um desses, mas mesmo que não seja esse, mesmo que seja um nome que não me vem à cabeça agora. O fato é que qualquer um que seja qualquer um desses 3, seja algum outro que não me vem à cabeça aqui agora, é que no momento que esse cara assumir, volta-se a estaca zero, ou seja, volta-se à situação que estava no início do movimento. A partir daí, esse novo presidente, seja ele quem for, vai voltar para começar a negociar tudo de novo, do zero. E o resultado disso, a gente não sabe aonde vai parar. A outra alternativa seria uma solução não institucional. As pessoas não gostam desse nome, mas o nome disso é golpe de Estado. Não adianta a gente enfeitar o pavão. Solução não institucional significa alguém assumir o poder de uma forma que não está prevista na lei. Ora, alguém
chegar ao comando de uma nação de uma forma não prevista na lei, o nome disso é golpe de Estado. Então vamos chamar as coisas pelo nome. Pois bem, a questão é, se houver um golpe de Estado, quem vai assumir esse país? As Forças Armadas não parecem dispostas a isso, até porque começa a surgir pela internet algumas informações cuja veracidade eu ainda não posso atestar, mas que não estão sendo desmentidas, no sentido de que várias pessoas do alto comando das três armas estão envolvidas em esquemas de corrupção do mesmo tipo do que Lula foi acusado e os aliados políticos dele. Como eu disse, eu não tenho confirmação disso. Não tenho como atestar se essa informação é ou não verdadeira. Mas a hipótese disso ser verdadeira não é uma hipótese absurda. Porque esses comandantes militares foram nomeados por quem? Por essas pessoas que estão envolvidas nesses escândalos. Então, se foram escolhidas por eles, não é absurdo imaginar que essas pessoas estariam fazendo parte de esquemas parecidos, inclusive com o apoio dessas mesmas pessoas. Tá? Significa o quê? Bom, a se confirmar, porque, insisto, eu não tenho confirmação disso, não posso atestar que essa informação é verdadeira. Mas, a se atestar essa possibilidade, não podemos confiar nos atuais comandantes, pelo menos no alto comando, de nenhuma das três Forças Armadas. Quem vai comandar o país? E, se for esse o caso, eu acho que está na hora das lideranças desse movimento pensarem sobre isso. Ou as próprias lideranças do movimento fazem isso, ou algumas pessoas que participaram do governo militar que ainda estão vivas. Eu quero dizer para vocês, existe hoje um nome que é capaz de unir todos os brasileiros de bem e, mais que isso, tem reconhecimento internacional. Esse nome, que eu acho que, se assumisse a presidência do país no futuro próximo, realmente dificilmente teria oposição entre as pessoas que realmente querem um Brasil honesto. Teria das pessoas envolvidas nessas falcatruas, mas não das pessoas que realmente querem que o Brasil se desenvolva de uma forma honesta e que prestigie os brasileiros honestos. Esse nome é Sérgio Moro. Então, eu gostaria de levar isso às lideranças desse movimento. Eu acho que a única forma que o Brasil tem de realmente tirar proveito disso, desse movimento, e fazer com que esse movimento seja a inauguração de uma nova era de prosperidade nesse país, esse movimento ter força para derrubar esse governo e colocar no comando desse país a única pessoa que é uma unanimidade hoje entre os brasileiros que querem um Brasil honesto, Sérgio Moro. Nesse momento, ele possivelmente não aceitaria, mas se não aceitar, então que seja uma pessoa indicada por ele. Isso é eu jogo essa reflexão para os líderes do movimento, porque em algum momento a continuidade desse movimento vai ter que dar uma resposta a essa questão. Quem esse movimento? Esse movimento já fala explicitamente em derrubar esse governo. A questão é colocar o que no lugar? Se é para derrubar esse governo, a gente tem que pensar no passo seguinte, que é o que será colocado no lugar desse governo quando ele cair. Pensem nisso. E pensem na
única unanimidade que existe hoje entre os brasileiros que querem o Brasil honesto. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero ter contribuído para esse movimento, cujo desfecho, nesse momento, ainda é indefinido. Mas eu espero que ele seja no sentido de levar o Brasil para um caminho melhor, um caminho que realmente promova o desenvolvimento e promova, sobretudo, a construção de valores sólidos e permanentes, no sentido de meritocracia, no sentido de honestidade, e no sentido de um país que possa se sustentar não apenas em poucos dias após esse movimento, mas que realmente permaneça e que saia daí um Brasil em que os brasileiros possam realmente sentir orgulho. Obrigado e, senhores líderes desse movimento, que Deus ilumine a todos vocês.